Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1. Nós estamos trabalhando o ano da renovação, estabelecemos a palavra comissionado e definimos um acróstico. Cada mês trabalhamos um tema aí dentro das palavras e nesse mês de maio nós estamos entrando no tema santidade. E o que significa ser santo? A palavra santo significa separado. E dentro da orientação bíblica aqui, a partir do momento que nós nos separamos para Deus, estamos também nos separando do pecado. Então é uma ação automática. À medida que eu me aproximo de Deus, eu me afasto da prática do pecado. Então santidade é um processo que deve ser desenvolvido por toda a vida. Não tem como alguém dizer, olha, agora eu já alcancei a plenitude da santidade. Ou você já escutou a trombeta e está subindo, ou tem alguma coisa um pouco estranha acontecendo. Então a santidade é um processo, é uma maratona que nós vamos vivendo todos os dias. Texto da palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? Vamos olhar na tela aqui para não mudar a versão? 1, 2, 3. Porém, tornai-vos Amém. Pai, nós estamos aqui nessa manhã numa grande festa. Pai, esses teus filhos e as tuas filhas que desceram as águas, nós estamos louvando o teu nome desde o início desse culto, desde a oração pela manhã, e agora nós temos a tua palavra para ser compartilhada. Eu peço que o Senhor me ajude, para que eu possa compartilhar tudo aquilo que vier do teu coração para o coração do teu povo nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Tema da mensagem dessa manhã, um chamado para toda vida. Como eu disse que a santidade é um processo que vai durar simplesmente toda a nossa vida. Deus, como diz o texto, nos chamou para vivermos em santidade. A santidade é um chamado de Deus e não é um chamado facultativo, ou seja, não tenho a opção de aceitá-lo ou não como cristão, porque a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, a santidade não é uma questão de escolha, é uma decisão inteligente de quem conhece a Cristo, para viver uma vida toda desfrutando das bênçãos que o Senhor tem para si e para todos aqueles que vivem à sua volta. Não permita que as pressões do mundo sufoquem sua vida com Deus. Antes, deixe a luz que está em você brilhar diante desse mundo tenebroso. Essa frase veio ao meu coração, porque o processo da santidade é um processo que vai nos amassar e nos pressionar muitas vezes, porque se aproximar de Deus significa ter confrontado dentro do teu coração quase que diariamente questões que precisam ser transformadas e mudadas na nossa vida, e na maioria das vezes nós não vamos gostar dessa conversa, porque a gente não quer muitas vezes deixar Deus mexer em algumas questões que estão ali muito mal resolvidas dentro do nosso coração. E aí é interessante nós pensarmos sobre esse chamado, e eu quero tentar compartilhar muito rapidamente hoje. Eu vou passar até a pastora Márcia e o pastor Paulo, se possível for. Vou tentar me superar, vou ganhar um prêmio. É que falaram que se eu falasse rápido eu ganhava um churrasco hoje, Ângelo. Não, a história do churrasco é brincadeira. O falar rápido é que eu preciso mesmo, porque a gente tem ceia, receber membros, é o desafio meu hoje. Em primeiro lugar, para nós entendermos esse chamado para toda uma vida,
Nós precisamos falar sobre os propósitos de quem nos chamou. Pensa comigo o seguinte: tem sentido você decidir se aproximar de alguém que você não sabe o que ele quer a seu respeito? Vou tentar melhorar. Você acha que faz sentido você dizer que você vai abandonar toda a tua vida que te dá só prazer? A prática do pecado é prazerosa, gente. Entenda bem que eu vou falar, isso não é heresia, isso é verdade. Pecar é gostoso, porque se não fosse, ninguém pecava nesse raio de terra. Falando mais fácil, para todo mundo entender. Se o pecado fosse ruim, não tinha gente pecando todo dia. Eu não disse que ele faz bem, são duas coisas distintas. Ele é bom no sentido de produzir satisfação pessoal. Mas ele é terrível, porque ele me conduz para o inferno. Então vejam a grande diferença entre o que ele me propõe e o que de fato ele é. Então a proposta do pecado é muito boa. Olha, aceita que eu te dou satisfação instantânea, parece um miojo. Em 3 minutos está resolvido o teu problema, supostamente. Vai ver o que ele vira dentro da tua barriga depois. Então nem sempre tudo que é muito rápido e satisfatório é bom. E aqui eu quero dizer para você que pensar nos propósitos de quem nos chama é fundamental para viver em busca dessa santidade. Por quê? O que Pedro começa a dizer no versículo 15? Mas assim como é santo aquele que os chamou. Pedro está definindo a identidade de Deus, que nos chamou para viver esse processo de santidade. E se nós não entendemos isso, e não entendemos o Deus que nós estamos nos relacionando, vai ficar estranho, vai ficar esquisito, não vai fazer sentido. E tudo que não faz sentido para nós, nós não damos o devido valor. Quando que você decidiu de fato cuidar da tua saúde? O dia que você entendeu que se você não cuidasse mais dela, você estava no fim da história. Sabe o dia que eu decidi fazer caminhada, mudar a alimentação um pouco e começar a pensar em cuidar da minha vida? O dia que o médico falou para mim com 34 anos, parabéns pastor, você prega lá na igreja que a casa, o corpo é a casa do Espírito Santo, tua casa está bem arruinada. Eu estava com quase 117 quilos. Ele falou, olha, não esquenta não, mais algum tempinho, você provavelmente vai ter um infarto fulminante, porque o teu coração ainda é muito jovem, então você não vai aguentar pelas pressões que você suporta. Você já está com esteatose hepática tipo 2, então você está indo bem, porque para a terceira, que é a cirrose, falta pouco. E você já está pré-diabético, parabéns pastor, seu filho acabou de nascer, o Daniel, vai ser muito bom ele crescer sem pai. Olha que legal. Vocês acham que eu recebi uma palavra motivacional muito boa? Gente, vocês acreditam que a partir dali eu me convenci que eu precisava cuidar da minha saúde? Porque eu entendi que já não dava mais para brincar com isso. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que em todas as áreas da nossa vida a gente vai precisar chegar nesses extremos? De uma ameaça de acabar tudo, para eu decidir então consertar meu casamento, para eu decidir então mudar minha postura como pai, ou como filho, ou como esposo, ou como esposa, para eu decidir então estudar mais, para eu decidir então me importar mais com as pessoas. Será que a gente tem que chegar no limite de todas as questões, para daí então me convencer que eu preciso mudar? Quando nós estamos falando da pessoa de Deus, é exatamente isso, Ele é santo. Então não dá para mim brincar com Deus, não dá para eu brincar de me relacionar com Deus. Se Ele é alguém que me ama incondicionalmente, Ele entregou o seu único filho para morrer numa cruz no meu lugar, mas Ele odeia, Ele abomina o que eu faço de errado, eu preciso entender então que esse processo de abandonar o que Deus odeia e me aproximar do Deus que me ama, é uma situação que precisa acontecer todos os dias da minha vida, e eu preciso levar isso muito a sério. Deus nos chama para uma mudança radical de vida. Olha o que diz o versículo 14 de 1 Pedro 1. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Nos chama comprando nossas vidas. Olha o que diz agora o versículo 18 e 19 de 1 Pedro.
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Deus nos chama para resplandecermos sua luz. Falamos alguns domingos atrás, 1 Pedro 2,9, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha quanta coisa linda Jesus fez por nós, espera de nós e deseja que nós realizemos, para a gente muitas vezes dizer que não está entendendo quem é esse Deus e o que Ele espera da gente. Deus te chamou do lamaçal do pecado. Ele entregou o Filho dele para morrer pelos teus pecados e pelos meus pecados, para que agora você fosse geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Você agora tem a palavra de Deus para anunciar para o mundo que ainda não conhece essa palavra. Você é uma pessoa privilegiada, e esse é o propósito de Deus para nós nessa terra. Sermos a sua igreja, anunciarmos o seu reino, vivemos para o louvor da sua glória. Nós vivíamos longe de Deus, caminhando rumo à condenação eterna. Só que aí Jesus entrou na equação. Ele morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia e nos dá o perdão e a salvação eterna, que nos oferece o maior presente que a gente poderia ter recebido algum dia na nossa vida, que é o amor incondicional do nosso Deus. Sabe o que é Deus olhar para mim e para você e ver tudo de errado que a gente é? Eu não vou nem falar o que a gente faz, eu vou na essência. Eu estou muito filosófico hoje, eu vou tentar aprofundar. Às vezes nem eu me entendo o que eu penso, mas eu vou tentar. Às vezes a gente fica pensando muito o que a gente faz, e a questão muitas vezes que a gente tem que avaliar é quem a gente é, quem nós somos, porque na realidade as nossas ações são resultado, fruto daquilo que a gente acredita. De onde você tirou isso? De Sócrates? Não, da Bíblia. A Bíblia diz que aquilo que o homem imagina ele é. Pronto. Está vendo? Não era tão profundo assim, era até mais fácil. O que você é na sua essência, querido, define as suas atitudes. O que você acredita, o que você decide acreditar, vai muitas vezes mostrar quais vão ser os seus resultados. Tem algum outro texto que ajuda a gente a pensar melhor nisso, pastor? Tem. Jesus disse assim, vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Ou seja, você só pode entender quem você é de fato com aquilo que começa a acontecer a partir de você no decorrer da sua vida. Então, se nós não entendemos de fato o que Jesus fez por nós e o que Ele espera de nós, sabe o que vai acontecer? Essa frase da proposição que eu fiz no começo, eu vou continuar repetindo para você. Não deixe que as pressões do mundo sufoquem a sua vida com Deus. Antes, deixe brilhar através de você a luz de Jesus no mundo tenebroso. Sabe por quê? Porque o mundo está te pressionando cada vez mais a você se tornar um crente indiferente, um cristão nominal, alguém que não se importa com nada, que está tentando viver com o pé nas duas canoas, na presença de Deus e fora. Nós precisamos ter uma postura clara. Nós somos de Jesus e a partir desse momento, nós precisamos ter uma postura totalmente diferente diante de todas as coisas. E aí eu vou para a segunda questão aqui para pensar sobre esse chamado para toda a vida, que é a santidade. As atitudes diante de quem nos chama. Primeiro eu sei quem Deus é e o que Ele espera de mim, quais são os seus propósitos. Agora, nós vamos entender quais são as ações que nós precisamos colocar em prática para que esse caminho de santidade faça sentido. O que o apóstolo Pedro escreve no mesmo versículo 15 de 1 Pedro lá? Sejam santos também em tudo o que fizerem. E eu ouso dizer para você aqui, que esse verbo, ele não dá apenas a ideia do que você já fez, ou do que você fez agora, do que acabou de fazer, mas do que você vai continuar fazendo para o resto da sua vida. Porque você, por toda a sua vida, vai precisar entender esse processo de santidade, vai precisar compreender que ser santo, ser separado, é uma ordem de Deus, não é uma opção quando você estiver com os teus horários vagos em algum momento da sua vida. Olha o que ele escreve lá no versículo 17 agora, de 1 Pedro mesmo. Uma vez
Preste atenção nesse texto aqui, porque esse aqui é um pouquinho mais ardido, na minha humilde opinião. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Em resumo aqui, você sabe o que Pedro está falando? Vocês chamam pai, Abba Pai, papai querido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o juiz de toda a terra, e que vai julgar todos. Então, já que você chama ele de pai, preste atenção, viva com temor diante dele, não brinque com ele, porque ele não está para brincadeira. E a prova disso é que ele enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz por você. Deus não está brincando de ser Deus. E Ele não deseja, não quer e nunca aceitará que nessa relação nós nos comportemos de uma forma apenas prazerosa, no sentido de brincar em sermos filhos de Deus. Deus espera que nós nos tornemos seus filhos e vivamos em nossa jornada terrena com temor diante dele. E isso demonstra que você é uma pessoa inteligente, porque Salomão vai escrever em Provérbios 1:7 que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você teme a Deus, você é sábio, você está buscando algo excelente, isso vai fazer bem para você. Pergunto, de que maneira você tem conduzido sua vida e as suas atitudes diante do Senhor? Quais têm sido as suas escolhas diárias? Quais estão sendo as sementes que você está escolhendo para o seu plantio diário? Lembre-se, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se você plantar confusão, você vai colher confusão. Se você plantar bênção, você vai colher bênção. Se você plantar obras de Deus, você vai colher sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Então as tuas atitudes, as tuas escolhas vão definir os próximos passos que você vai viver no seu dia a dia. Não permita que as pressões do mundo sufoquem a sua vida com Deus. Antes, deixe a luz que está em você brilhar diante desse mundo tenebroso. E por último, a fé e a esperança naquele que nos chama. Falamos dos propósitos de quem nos chama para a santidade. Falamos na sequência das atitudes que precisamos ter então diante desse Deus santo, que deseja que vivamos na presença dele. Agora, nós vamos falar da resistência e da recompensa. Inventei agora essas duas palavras que nem estava aqui, mas eu acho que ficou legal. Por que resistência e recompensa? Porque fé e esperança tem a ver com a nossa resiliência diante dessa vida que nós vivemos, da nossa resistência diante do pecado, diante das tentações, diante das situações difíceis, diante dos problemas. Nós, pela fé em Cristo Jesus, somos capazes de suportar todas e quaisquer adversidades que batam na nossa porta, porque pela fé nós não vamos olhar com os nossos próprios olhos. Quando tudo disser que não para nós, pelos olhos da fé, ainda nós vamos ter condições de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E por que recompensa? Porque esperança é o prêmio final do crente. O crente espera pelo céu, o crente espera pela redenção dos justos. O crente não está esperando somente aqui nessa vida. Aqui nessa vida nós esperamos viver com Deus. Na eternidade nós esperamos viver com Ele todos os dias no céu, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais pecado. Então a recompensa do crente é o céu, não é o paraíso na terra, mas é o céu que está preparado por nós. E Jesus foi nos preparar lugar. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele foi nos dar o bilhete de entrada, quando Ele disse naquela cruz: está consumado. Ele não foi construir, pegar anjo construtor para fazer prédio para crente que se salva. Ele foi derramar o sangue dele na cruz para dizer: Pai, o preço pela vida deles já foi pago por mim. Eles agora podem entrar em casa. Eles são nossos convidados de honra. Eles agora fazem parte da família.
e eles vão sentar na grande ceia. Hoje a gente aqui está comendo um pedaço de pão, daqui a pouco aqui tomando um suco de uva. Mas o dia que houver as bodas do Cordeiro, aonde nós vamos estar sentados diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós vamos ver o nosso Senhor Jesus face a face. E nós vamos ver as marcas nas suas mãos ainda. Ele ressurreto, Deus soberano, glorificado, dizendo: vinde benditos de meu Pai, eis aqui o reino que vos estava proposto desde a fundação do mundo. É isso que você vai ouvir de Jesus. A esperança do crente é uma recompensa imperecível. Você tem fé agora para resistir tudo o que você está passando e o que você vai passar, mas você espera, você tem esperança, não no que você vê, mas no que você crê. E o que você espera é um céu maravilhoso, e que Jesus vai estar de braços abertos para te receber no último dia. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sabe por que vale a pena ter fé e esperar? Porque Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha, Deus não decepciona. Deus é perfeito, eterno, santo, justo, amoroso, imutável, Rei dos reis. Ele vale a pena ser confiado, porque quando você deposita sua confiança nele, Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te decepcionar. E eu quero concluir lendo um texto ainda de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 ao 25, vai estar aqui na tela. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Durante toda a jornada nessa vida, a nossa fé no Senhor e esperança no céu é o que nos guarda e que nos fortalece diante de todas as propostas contrárias que o diabo muitas vezes lança contra nós. Não permita que as pressões do mundo sufoquem sua vida com Deus. Antes deixe a luz que está em você brilhar diante desse mundo tenebroso. Feche os seus olhos. Eu quero concluir com uma pergunta que pode gerar duas respostas nessa manhã. Você está disposto a aceitar esse chamado para toda a sua vida?